Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoa a sua vida, Deus abençoa o seu lar, Deus abençoa a sua família. Muito obrigado por você estar aí junto conosco, assim ouvindo a palavra de Deus. Meu carinho e respeito em especial a você que aí está nos assistindo e nos vendo através desse canal de YouTube que ministra a palavra de Deus. Nessa oportunidade, eu quero aqui dizer um tema importantíssimo da palavra de Deus, um ensinamento, isso mesmo. Quando falamos em ensinamento, eu vou para o verso 7 do capítulo 12 de Paulo aos Romanos. Quem ensina, haja dedicação no ensina. Quem exorta, exorta com longanimidade. Quando falamos em ensino, eu deixo o verso 7 do capítulo 12 de Paulo aos Romanos e vou para a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e verso 16. Toda a Escritura Sagrada, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir e instruir com justiça. Quando falamos em ensinamento, é coisa linda, é coisa maravilhosa. A Bíblia Sagrada, ela dá toda essa autonomia para aquele que tem o dom de ensinar. Mas quem ensina tem que haver uma dedicação em especial. Por quê? No verso 3, mas dentro do capítulo 6 do livro do profeta Oséias, conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Que importante é nós passarmos a conhecer o Senhor. E como nós passamos a conhecer? Através das Escrituras Sagradas. Dentro de um versículo importantíssimo para os dias que a qual nós estamos vivendo, eu vou para o verso 39 do capítulo 5 do Evangelho de São João. Examinais as Escrituras e cuideis ter nela a vida eterna, porque é ela que de mim testifica. Hoje vou falar um pouquinho acerca de algo de suma importância, a depilação para as mulheres. É pecado uma mulher se depilar? É pecado uma mulher que aceita Jesus Cristo, que está caminhando nesse presente século, lutando pela salvação, pela vida eterna, se ela se depilar, ela peca diante de Deus? Quais são os versículos bíblicos que nos mostram que é pecado? Há pecado em se depilar? Veja, amado, veja, querida, que é um assunto polêmico, muito polêmico. Nós temos aí ouvido pessoas, nós temos aí até ouvido irmãs fazendo pergunta acerca desse assunto, que a qual aí há pastores, há pregadores, até mesmo pregadoras, irmãs, alegando que é pecado. Mas espera aí, aonde está o pecado dentro da Bíblia? Quando eu olho dentro da Bíblia, eu vou para algo de suma importância. O sábio Salomão, ele que em toda a sua sabedoria, no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, verso 2, ele diz: vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Mas o que me chama a minha atenção, devemos saber classificar a vaidade com a sensualidade. A vaidade, ela passa a ser pecado quando ela chama a atenção do sexo oposto. A sensualidade já é um pouquinho mais complicado. Por quê? O sábio Salomão, ele que em toda a sua sabedoria, no verso 25 do capítulo 6 de Provérbio, ele deixou escrito: não cobiça em teu coração a sua formosura, e nem
prenda com os teus olhos. Olha só, ele dá duas orientações. Não cobice em teu coração a sua formosura, e nem prenda com os teus olhos. Ou seja, se eu prender com meus olhos, está dizendo alguma coisa. Mas olha só, eu deixo esse verso 25 do capítulo 6 de Provérbio e vou para o livro de Judas, no verso 19. O que causa sensualidade não tem o espírito. Você pode observar que o espírito é letra maiúscula, não é minúscula não. Se é maiúscula, é o Espírito Santo de Deus. O que é sensualidade? Quando falamos em sensualidade, eu deixo o livro de Judas, do verso 19, e vou para Gálatas, de Paulo, o livro de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, e verso 19, que fala, chega de lascívia, que é sensualidade. A sensualidade é aquele tipo de mulher que ela ou seja, ela é bonita, ela é linda, e ela é formosa. Aí ela coloca uma roupa definindo todo o seu corpo, principalmente nos dias de hoje, essa tal de calça leg, essa saia leg, ou seja, a roupa cola todinho o corpo dela, definindo o corpo dela. Isso é sensualidade. Sensualidade é aquele tipo de homem que ele é bonito, formoso, charmoso, coloca uma roupa colada no corpo, mostrando o seu corpo. Isso é sensualidade. Agora, por que o sábio Salomão ele traz essa orientação no verso 25, capítulo 6 de Provérbio? Não cobice em teu coração a sua formosura e nem prenda com teus olhos. Olha só, Jesus Cristo, no verso 28 do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, ele diz: se atentar a olhar para uma mulher e cobiçá-la em seu coração, já adulterou com ela. Então a sensualidade também ela é pecada. A partir do momento que uma mulher ela se veste mostrando todo o seu corpo, seja ela qual for, se ela é crente ou não é, ela está pecando. E também quem olha com ela cobiçando o seu corpo, a sua formosura, também peca. Agora o que me chama a minha atenção, sensualidade é uma coisa, a vaidade é totalmente diferente. Quando falamos em vaidade, eu vou para a sabedoria do sábio Salomão, um homem entendidíssimo de mulher. Isso mesmo, ele teve 300 concubinas e 700 princesas, um total de 1000 mulheres, das mais lindas e as mais bonitas da sua época. Mas, porém, ele deixou bem claro, no capítulo 7 e verso 28 de Eclesiastes: um homem entre 1000 me achei eu, mas entre todas essas não encontrei nenhuma. Ou seja, os olhos de Salomão, ele viu as mulheres mais belas e trouxe para o seu palácio. Agora, devemos observar que ele, sendo entendido de mulher, ele deixou no capítulo 30 capítulo 31 e verso 30 de Provérbio: enganoso é a graça, olha só, a vaidade e a formosura, vírgula, mas a mulher que teme a Deus, essa será louvada. Observe um detalhe muito importante. Uma depilação é pecado? Vou pegar minha esposa como base. É pecado a minha esposa se depilar? Agora, observe um detalhe muito importante. A parte A do versículo 30 do capítulo 31 de Provérbio está dizendo de uma mulher bonita. Uma mulher formosa, mas vaidosa. Agora, observe um detalhe. A parte B está falando de uma mulher que essa será louvada. Uma coisa é uma pessoa a qual aceita a Jesus.
ela aceitou Jesus, mas porém ela não se torna uma mulher vaidosa. Não. Por quê? A vaidade, ela tem como objetivo de chamar também o sexo, ou chamar a atenção do sexo oposto. Mas observe um detalhe, muito importante para nós entender e compreender. Devemos observar que há mulheres que ela tem hormônio, muito hormônio masculino. Tendo em vista que há mulheres que, se deixar a parte onde nasce bigode no homem, vai nascer bigode também no rosto dela. Vai nascer cabelos no seu rosto, porém vai nascer cabelo exageradamente nos seus braços e na sua perna. E também na sua parte íntima. Agora observe um detalhe. Devemos observar que para mim, que sou casado, que vou pegar não é uma palestra, mas posso entrar aqui nessa parte, nesse ensinamento também, entra a parte da palestra. Devo observar um detalhe muito importante. Todo homem casado, principalmente nós que somos crentes, nós temos que ter um particular com a nossa esposa. Sim, claro que temos que ter. Agora, observe um detalhe importantíssimo. Esse particular, no capítulo 13, verso 4 de Hebreu, está escrito: venerados sejam todos os matrimônios no leito sem mácula, ou seja, respeitados sejam todos os casais em cima de uma cama. A palavra leito é, no grego, kaiote, que significa relação sexual entre duas pessoas divinamente casadas. Devemos observar um detalhe que eu casei, sou casado, sirvo a Deus. A minha esposa é casada e serve a Deus. E nós temos que ter esse particular. No capítulo 5, e verso 33 de Efésios, Paulo ele deixa escrito: igualmente, vosso marido, em particular, ame a sua esposa, e a esposa reverencia ao marido. Em particular, vamos dizer que a minha esposa, ela tem problema, ou seja, excesso de hormônio masculino. Passa um mês, passa 2 meses, 3 meses. Provavelmente nós vamos ter problema íntimo conjugal. Agora, eu, como homem de Deus, eu poderia entendê-la e compreendê-la se eu não tivesse entendimento bíblico. Eu poderia dizer que se ela se depilar, tanta parte, ou seja, dos seus braços, do seu rosto, a costeleta, que aqui cresce também, que isso eu já vi, irmãos, eu já vi irmãs na denominação que eu congrego, que, meu Deus, me deu muita dó quando eu vi, as suas pernas, os seus braços, e principalmente a sua parte íntima. Eu tenho certeza que eu teria problema sério, porque seria muito desconfortável. Aí, sem entendimento bíblico, eu estaria debaixo, ou seja, de uma doutrina, que isso eu não vou pegar como doutrina, não, porque muitos estão confundindo santidade com doutrina. A palavra santo é santo. A palavra santo significa separado das coisas do mundo. Uma santa mulher de Deus, ela não tem que estar chamando a atenção do sexo oposto aí fora. Não. Agora, devemos observar um detalhe muito importante. A minha esposa peca? Sim. Se ela se depilar e colocar um shortzinho, ou colocar uma mini saia, ou colocar um fio dental, ou um biquíni, e ir para as praias ou para a piscina. Então quer dizer o quê? Ela não se depilou para que eu e ela venha ter
a nossa hora íntima confortável, sem desconforto, porque isso é desconfortável, mas sim que nós venha ter a nossa hora íntima com conforto, não com desconforto. Então quer dizer o quê? Ela se depila tanto as pernas, o rosto e também os braços para mim, não, e a parte íntima para mostrar aí fora, não, mas para mostrar para mim. E isso não deixa ela de se santificar, não. Agora observe um detalhe muito importante. Quantas jovens hoje e adolescentes que estão passando um momento difícil? Quantas esposas que estão passando um momento difícil? No Evangelho de São Mateus, no verso 24, capítulo 16, Jesus disse: se alguém quiser seguir após mim, renuncia a si mesmo. Puxa! No capítulo 12, verso 1 e verso 2 de Paulo aos Romanos, Paulo deixou escrito: rogo, pois, vos, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com as coisas desse mundo, mas sabei qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para a serva, para a sua serva, para o seu servo, é que se santifica. Agradável, e para nós agradar a Deus, nós temos que se santificar. Mas espera um pouquinho. A parte B do versículo 31, 30 de Provérbio, o versículo 30 do capítulo 31 de Provérbio, mas a mulher que teme a Deus, essa será louvada. Ou seja, ela está se santificando, mas quando é a parte da depilação, não é pecado. Por que não é pecado? Porque ela não deixa de se santificar. Agora observe um detalhe, volto eu ao comentário que eu estava falando. Uma jovem adolescente, uma irmã casada que aceita Jesus, aí ela entra dentro de uma congregação, de uma denominação, e ali está o pastor, está o presbítero ministrando a ceia, está o pastor pregando um culto de ensinamento doutrinário. Irmãs, você vai para o inferno porque você se depila. Aonde está na Bíblia que ela vai para o inferno se ela se depila? Irmãs, não toque na ceia, porque se você está depilando, você está em pecado. Mas aonde está o pecado que ela se depila? Agora, olha para uma outra irmã, o cabelo, a costeleta está pegando aqui no queixo. A Bíblia não dá o direito do homem ter barba e bigode, que não é o tema de hoje. Mas na congregação que ela está, o pastor olha, ela está com bigode e barba e não é pecado. Onde está na Bíblia que uma mulher tem que usar barba e bigode? Aonde está na Bíblia que uma mulher tem que usar a costeleta encostando no queixo embaixo? Aonde está na Bíblia que uma mulher tem que estar com os braços cheios de cabelo, com as pernas cheias de cabelo? Você vê que, volta a repetir, capítulo 22, verso 29 de São Mateus, Jesus: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora, como que eu, sendo pastor, sendo presbítero, eu vou jogar uma pessoa no inferno sem ter conhecimento da palavra de Deus? Agora observe um detalhe. Eu tenho uma esposa, mas não sou crente. Uma esposa aceita Jesus numa denominação a qual traz essa teoria sem base bíblica. Aí
antes de ela aceitar Jesus, ela cuidava do seu corpo e não mostrava, ou seja, não andava de vaidade mostrando o corpo dela para os homens alheio, mas era só para mim, em 4 paredes, dentro do quarto. Agora ela aceita Jesus, chega num culto doutrinário, tá lá o pastor jogando palavras sem base bíblica, sem versículos. Agora eu faço uma pergunta. Passa 2, 3 meses, está a minha esposa ou a minha filha, vamos colocar assim, andando na rua com a sobrancelha cobrindo todos os olhos, a parte de baixo do nariz tudo cheio de cabelo, aonde que é tudo, o rosto tudo cheio de cabelo, a costeleta encostando no queixo. Alguém vai passar, meu Deus, que mulher é essa? Aí alguém já vai dizer, já sei. Presta bem atenção no que eu vou dizer aí. Já sei. Ela é crente da congregação tal, da denominação tal. Mas por quê? Não, lá é que diz que é pecado. Pastores, eu congrego nessa denominação. Não vou citar por questão de ética, que eu não estou aqui para ofender denominação nenhuma. Aí tem aquele provérbio, desculpa a expressão, não estou aqui para ofender nem A, nem B, nem C, mas estamos aqui para esclarecer esse assunto que, segundo eu estou sabendo que eu sou restrito em área de telecomunicação. Eu estou jogando, esses estudos está indo no canal de YouTube da minha esposa, de milhares, de centenas e dezenas de pessoas falando para mim fazer isso daí, dar esses estudos, e eu estou dando. Mas olha só, presta atenção. De pessoa dizendo que é pecado, mas não mostra dentro da Bíblia. Agora presta atenção, tá aí a minha filha andando na rua, tá aí a minha esposa andando na rua, e apontando as pessoas, essa denominação, que a qual os pastores, entre aspas, as irmãs principalmente sem entendimento bíblico, chega até de apontar a acusação, ou seja, o pecado, mas não tem base bíblica. Não tem versículo para comprovar. E isso não agrada a Deus. Agora observe um detalhe. A vaidade, desde uma roupa que você, que é mulher, eu que sou homem, nós somos é vaidade. Mas a vaidade, ela só se torna pecado quando é para chamar a atenção do sexo oposto. Por exemplo, quem tem uma Lamborghini, quem é que não... Eu mesmo, particularmente, assim, ao vivo, eu nunca vi pessoalmente uma Lamborghini. Mas comprou uma Lamborghini, todo mundo, olha que carro mais lindo. É uma vaidade, mas ele tem condições financeiras e não é pecado. Uma Ferrari, quem é que não sonha de ter uma Ferrari e tem condições de manter ela, né? Passa, de repente, até eu particularmente pararia para ver. Aí o dono tá ali porque tem condições, é bilionário, tem condições para comprar. É uma vaidade, mas não é pecado. É uma vaidade que não é pecado. Vai chamar atenção, mas não é pecado. Agora, quando se trata de mulher, é totalmente diferente. Porque a mulher há uma cobiça e há um adultério sem ser consumado fisicamente, mas no coração. Aí volto eu para 31:30 de Provérbio. Enganoso é a formosura, a graça enganoso é a graça, a formosura e a vaidade. Ou seja, uma mulher que ela se depila por completa e expõe a seminudez do seu corpo nas ruas, nos comércios, nas repartições públicas, na praia, na piscina, aí sim ela está pecando e fazendo os homens pecar também.
Agora, a parte B desse versículo 30 do capítulo 31 de Provérbios, mas a que teme a Deus, essa será louvada. Ela não se vai se depilar para estar numa piscina, para estar nas ruas, para estar nos comércios, repartição pública, para estar nas praias mostrando, seminua, mostrando o seu corpo, mas ela vai se depilar para ir ter um particular na hora íntima com seu esposo, para ambos os dois ter uma relação íntima conjugal adequada, sem desconforto. Ei, vamos aprender uma coisa? Ah, mas pregador, ensinador, mas como é que antes do tempo dos primeiros cristãos, do tempo de Jesus Cristo não tinha isso? Claro que não tinha, gente. Claro que não tinha. Isso é comprovado cientificamente pela ciência médica. Que nesses tempos a comida era orgânica, o leite, o feijão, o arroz, as frutas, entendeu? Tudo, nada tinha química. Então quer dizer o quê? A saúde das mulheres, não vou muito longe, vou colocar 100 anos atrás, mas ainda estou indo longe ainda. Eu já passei dos 50, mas vamos lá. Tudo era orgânico, então quer dizer que a alimentação era saudável. Aí não tinha química que tem hoje. Hoje tem homens que o hormônio é descontrolado, tem mulher que os hormônios é descontrolado. Então quer dizer o quê? Ah, mas naquela época não tinha, ou seja, barbeador, como é que elas faziam? Não, peraí, até o dia de hoje tem mulher que não usa barbeador. Tem mulher que não usa. Eu conheço pessoa da minha família que é tudo normal, mas ela cuida na sua alimentação e ela tem condições financeiras para cuidar. Agora, presta atenção. Gente, vamos parar, raciocinar e pensar. Não vamos jogar em vídeo, ou seja, lá onde que for, em cima de puto, palavras sem ter base bíblica. Vamos aprender um pouquinho com Jesus Cristo. Não vamos fazer julgamento precipitado. Quem é nós para julgar alguém? Agora, sou sincero em dizer para vocês, isso nem é higiênico, não é? Uma mulher está tudo cheio de cabelo. Gente, nós somos filhos de Deus. Nós não somos monstro. Nós não somos bicho. Não. Até um animal. Às vezes, quando nasce muito cabelo, quem tem condições de vai lá, manda tosar. Agora, presta atenção. Tem mulher que pode cuidar do seu corpo? Cuida do seu corpo para o seu marido. Vai cuidar do seu marido. Jamais um marido que não é crente vai aceitar uma mulher dessa situação. Agora, como que uma mulher vai aceitar Jesus numa denominação que a pessoa confunde igreja com denominação? Denominação tem, olha, tem milhares e milhares de denominações. Igreja, biblicamente, só existe duas. Aí vem a parte das virgens prudentes, as virgens loucas, capítulo 25, verso 1 de São Mateus a seguir. Mas tudo bem, isso não é esse tema. Mas, porém, temos que observar esse detalhe. Como que a minha filha vai aceitar Jesus, a jovem vai aceitar Jesus na denominação, e lá o pastor irmãos, se você se depilar, você vai para o inferno. Jesus vai ficar. O psicológico dela não está bem. E o abençoado não mostra dentro da Bíblia. Fica jogando coisa que ele ouviu sem base bíblica. Não. Uma mulher, quando ela está com esse problema, e você que está ouvindo e que é mulher, você está num culto doutrinário, eu vou te jogar, olha, eu vou te dar, que eu dou esse direito quando eu dou ensinamento doutrinário para o auditório. Faça a pergunta. E se eu tenho que ter resposta bíblica, com versículos bíblicos, e para você que ensina, preste bem atenção, eu vou ser um pouquinho aqui, vamos dizer assim, sabe, até meio arrogante, vamos dizer assim. Você que ensina, procura aprender primeiro, para depois você ensinar. Não é assim ensinar de qualquer maneira, não. De maneira nenhuma. Ensinar, você tem que ter base bíblica, você tem que ter versículo, você tem que conhecer sobre a ciência médica, você tem que conhecer sobre algo além daquilo que você imagina.
Aí vem aquele problema, mas se Deus mandar falar, eu vou falar. Ei, verso 33 do capítulo 14 de 1 aos Coríntios, está escrito, Deus não é Deus de confusão nas igrejas, mas Deus de paz. Agora, como que uma pessoa, uma mulher, como que uma jovem, adolescente vai ter paz desse jeito? Não vai ter paz para andar? Não vai ter paz dentro de casa, porque seu pai não é crente, sua mãe não é crente, seus irmãos não é crente, seus parentes e família não é crente. Como que vão se confraternizar? Vão olhar para a filha, filha, olha teu rosto, filha, você está cheio de cabelo, olha aí. Ah, mãe, o pastor falou que é pecado. Jamais essa família vai querer aceitar Jesus numa denominação dessa. Então você que ensina, é a mesma coisa eu nunca tirei uma carteira. Não, de motorista. Sei dirigir? Sei. Não sou expert na área de volante não, mas sei dirigir. Agora, um dia, se Deus quiser, eu vou fazer minha carteira. Agora, eu vou ter um instrutor para me instruir. Agora, quem sou eu para sentar, pegar o volante e dizer, eu sei, eu vou passar? Quem vai me avaliar é o instrutor. É ele que está me ensinando. Assim é quem ensina. Se você ensina, aprenda primeiro. Não fica falando o que você ouviu de A, de B, de C. Não. E se você não sabe ensinar, eu vou dar aqui uma orientaçãozinha. Há, nessa denominação que eu estou, homens sábios, biblicamente há. Capítulo 9, verso 9 de Provérbio, o sábio Salomão, em toda a sua sabedoria, ele diz, instrui o sábio, e ele ficará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. Tem homem sábio? Tem. Eu conheço, da cidade de onde que eu vim, eu conheço. Tem. Então quer dizer o quê? Deixa ele ensinar. E você vai aprender, para futuramente você também ensinar. Assim é um instrutor. Para mim ensinar, eu tenho que aprender as leis de trânsito, como pegar num volante, a minha atenção. Tudo isso ele vai me observar. Assim é você, quando você está num culto. O pregador falou, erga a tua mão, ou no final, assim, pregador, me mostre dentro da Bíblia. Me mostre dentro da Bíblia. Não vai pela teoria dele, não. Me mostre dentro da Bíblia. Até mesmo vídeo. Você está vendo esse vídeo aí? Esse canal de YouTube? Busque na Bíblia. Busque. Você ouviu? Não fica... Não. Vai para a Bíblia. Porque ela é que nos ensina. Ela é que nos orienta. Que Deus abençoe, que Deus vos ilumine. Aguardo assim a vossa atenção para os próximos ensinamentos da palavra de Deus.